Boa noite. Bom, pessoal, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu queria dizer que o que nós vamos tratar aqui hoje é sem nenhuma pretensão. O que eu quero dizer com isso? Sem querer dar lição de moral em ninguém, né? Porque assim como vocês, que vocês estão buscando a melhora, eu também estou a caminho, né? Como vamos tratar de assuntos sobre vícios, sobre comportamento, então, mais uma vez eu reforço, sem querer dar lição de moral em ninguém, tá ok? Bom, pessoal, nós vamos abordar hoje a irradiação, mas só para recapitular e para reforçar alguns estudos que vocês já tiveram, com certeza, nós vamos falar inicialmente dos chakras, que são centros de força, né? Cada um tem sua função, cada um tem uma cor, emite... Por que estamos falando dos chakras? Como nós vamos tratar do tema irradiação, nós somos receptores e emissores, né? Então, é através dos chakras que nós absorvemos o fluido cósmico universal primitivo. Então, o que acontece, já que nós vamos, em breve, vocês irão irradiar, o que acontece em processos obsessivos? Os chakras, de certa forma, eles sofrem uma obstrução. Imagine uma roda que tem um sentido, horário, uma velocidade, ele é obstruído pelos obsessores. Então a pessoa se desarmoniza naquele ponto. Por isso que aqui nós temos o passe magnético que se dá nos chakras, nos centros de força. E aí determina que o centro de força a ser tratado, o chakra a ser tratado específico, é esse ou aquele. Geralmente aqui são 2, porque aqueles estão, através da inspiração dos médiuns, chegamos à conclusão que aqueles têm que ser atacados em especial. E o coronário, pessoal, por que coronário? Coronário vem de coroa, ele fica na cabeça, no centro. E é comparado à flor de lótus, aquela que tem 1000 pétalas. E é o mais importante, é o que comanda todos. Tá? Também para reforçar aí, ela está sinalizada aqui, ó. A glândula pineal, o que ela é? Ela é a glândula da mediunidade. Por que da mediunidade? Ela produz uma secreção que é chamada melatonina. Essa secreção, ela é a secreção da mediunidade. Por que geralmente os fenômenos mediúnicos eles ocorrem com mais frequência à noite? Aliás, na ausência da luz, porque ela se queima na presença da luz. Cortando ela é cheia de cristais, pequenos cristais, ela é muito pequena. Ela funciona como regulador dos instintos sexuais até a puberdade, adolescência. Até então não sabia qual seria a função dela, né? Assim, de forma profunda, mas na verdade ela é a glândula da mediunidade. Como eu falei anteriormente, eu coloquei os peixes aí, é como se nós estivéssemos vivendo num grande aquário, num grande oceano. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. É tudo que compõe o que existe, né? E, de certa forma, nós absorvemos esse fluido cósmico universal e metabolizamos ele. Como é que nós absorvemos ele? Principalmente pelo chakra coronário, ok? Tanto absorvemos como emitimos. E através do fluido cósmico universal, nós metabolizamos ele em fluido vital. O nome já diz. E o Espiritismo trata, após nós metabolizarmos esse fluido, nós temos nossa aura psíquica. Ou, como diz o André Luiz,
hálito mental, como vocês já devem ter estudado isso aqui exaustivamente. Existem tipos básicos desse hálito mental, que um é agradável e benéfico, o outro é desagradável e nocivo. O hálito mental ele é determinado pelos nossos pensamentos, né? Se vibramos o bem, se vibramos o mal. Por isso que a gente tem mania de falar assim, ó, algumas pessoas têm mais sensibilidade, embora não sejam praticantes, não estudem o espiritismo. A pessoa diz assim, ó, nossa, mas o Thales está com a aura pesada hoje, está cinza, está preta. Vocês já viram alguém dizer isso aí? É aquela pessoa, vamos dizer assim, a gente não se sente tão bem ao lado dela. Aí no íntimo vocês devem estar lembrando de alguém próximo de vocês. E ao contrário, existem aquelas pessoas que a gente quer estar do lado, que são aquelas pessoas que são alegres, que elas têm magnetismo, assim, um magnetismo diferente. Antes de nós entrarmos na técnica, nós vamos analisar o conceito. Radiação. São os processos físicos de emissão e propagação de energia, seja por intermédio de fenômenos ondulatórios, seja por meio de partículas dotadas de energia cinética. Vibração, ato ou efeito de vibrar, movimentação, oscilação. Irradiação, ato ou efeito de emitir ondas, lançar raios de luz, ou de calor, ou de vibrações. No nosso caso aqui, nós vamos emitir ondas de amor. Tá? Por que nós estamos falando sobre isso? Nós vibramos de algumas formas. Nós vibramos em alta frequência ou em baixa frequência. Tá? Para que isso ocorra, como vocês já estudaram anteriormente, nós temos quais seriam as nossas condições para se irradiar. Primeiro, a conduta reta. Nós estamos falando do bem, tá, pessoal? Bons pensamentos, bons sentimentos, bom ânimo, boa vontade e disciplina. Quando lá no livro, agora no filme do Chico, ele se encontra com Emmanuel na cachoeira, ele fala assim, mas você tem certeza de que você quer isso? Ele não sabia o que estava acontecendo com ele, aquelas vozes. Vocês se recordam o que ele fala para o Chico? Ah, mas o que eu preciso fazer? O que eu preciso ter? Ele fala, você tem que ter disciplina, disciplina, disciplina. Aqui não é diferente. Imagina o Chico, a elevação que ele tinha, ouvir isso, imagina nós. A irradiação, pessoal, são as projeções do nosso pensamento. É simples, não tem segredo. São as energias que nós exteriorizamos, né? Nós exteriorizamos boas energias ou más energias. Depende de como a gente metaboliza o fluido cósmico universal, a gente envia. Como já falei, através dos nossos pensamentos, sentimentos e dos atos, benéficos, maléficos. As nossas vibrações, elas se propagam ao nosso redor. Não quer dizer que você está vibrando negativamente para uma pessoa, necessariamente que ela vá receber aquilo. Se ela estiver numa vibração diferente, ela não vai receber. Agora, se você estiver vibrando ódio, e estiver alguma pessoa ali próxima, sintonizada com ódio, ela vai captar aquilo. Você vai influenciar ela, não porque você quer, porque ela está na mesma vibração. É igual sintonizar um rádio, você emite ondas. Se a pessoa está na mesma vibração que você, ela capta aquelas ondas. E, naturalmente, aquilo potencializa, amplifica. Tá? Então, nós vamos falar do amor. O que acontece, afinal, com o amor? Ele vibra em alta frequência. E olha que engraçado. São as ondas curtas. O que a gente diz em alta frequência? Imagine um pêndulo, ponto A e ponto B. Como é que é medido a alta ou baixa frequência? É a quantidade de oscilações que ocorrem entre um ponto e outro, a velocidade com que isso ocorre.
quanto mais oscilações, mais alta a frequência. E quanto mais baixo a frequência, mais lento. Aí o que acontece com o amor? Imagine que nós estamos aqui no plano. E a pessoa vibra em alta frequência. As ondas são curtas. A gente pensa assim, mas como? A onda é curta e alcança as esferas superiores. A onda é curta, mas ela rompe, vamos dizer assim, ela chega até as esferas superiores. O ódio, a raiva, a inveja, a intolerância, como é que vibra essa onda? Ela é longa, mas ela, vamos dizer assim, ó, ela corre, ela vai na horizontal, ela fica sempre baixa. Ela não alcança, vamos falar assim, vou usar a palavra o céu, as esferas superiores. Então, por isso, a gente fala, poxa, mas as ondas curtas são as melhores? Sim. Né? A gente pensa, poxa, boas são as longas. Não. As longas estão aqui, ó, baixas. Aí algumas pessoas não entendem porque as preces delas não são atendidas. Tem muita gente que reclama, olha, eu faço oração, eu rezo, enfim, faço terço, oro lá em casa, minhas preces não são atendidas. Por quê? Existe uma explicação para isso. Existem as ondas amortecidas. O que são isso? Que ondas são essas? Segundo o Carlos Torres Pastorino, aquele que escreveu o livro Minuto de Sabedoria, aquele livrinho pequenininho, ele tem um livro muito científico, chama Técnica da Mediunidade. Ele explica que os cérebros não acostumados com elevação emitem ondas amortecidas. O que são isso? Que ondas são essas? São pessoas que em momentos de aflição, ela ora de forma fervorosa, ela dá um pico, vai lá em cima. E como nós assistimos o filme lá, O Nosso Lar, tem um departamento lá de captação de preces, né? Então o telefone toca, ó, alguém está pedindo ajuda, alguém está pedindo socorro. Quando eles vão lá atender, ver o que está acontecendo na oração daquela pessoa, não dá tempo. Do mesmo jeito que sobe rapidamente, aquela pessoa faz aquela prece com muita fé, ela não tem disciplina, ela cai muito rapidamente. Aí essa prece geralmente não é atendida, ela fica por último, vamos dizer assim. Então é isso que acontece com a gente. Aí tem aquela história, se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então no momento de aflição da dor, a gente faz aquelas orações que a gente chega até a se emocionar. Algumas são atendidas, outras não. Dando sequência, pessoal, para recapitular, como vocês já estudaram a influência moral do médium sobre a mediunidade aí, e vem uma questão muito importante. Qual a finalidade da mediunidade, afinal? Dar aos homens o conhecimento da verdade. Como diria Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também para promover a melhora espiritual do médium. Quanto às leis das comunicações, quais são os caracteres dos bons médiums? Vocês já estudaram isso aqui. Nós sabemos a conduta reta, pensamentos benéficos, né? Mas quais seriam os melhores médiums? Essa é uma pergunta que não quer calar no meio espírita. A gente fica se perguntando, poxa, mas qual que é o melhor médium? No início dos trabalhos a gente fica assim, o melhor médium será aquele que durante 1 hora ele vai dar lá passividade para 15, 10 entidades, né? A gente fica se perguntando, ou é aquele que fica 20 minutos, 30 minutos de uma comunicação? Não, é aquele que menos influencia na comunicação. Se o espírito diz alguma coisa, ele vai transmitir aquilo que o espírito está falando. E não colocar uma pimentinha ali para mudar um pouco, para melhorar o tempero da comunicação ali, digamos assim. E os sinais dos médiuns imperfeitos? Orgulhosos, vaidosos. Tem um caso de Ribeirão Preto, eu conheço um pessoal de lá, eu converso bastante, tenho muita amizade. Recentemente nós estávamos em casa, eu e um colega meu, ele estava falando um caso do centro que ele
frequenta, que ele participa, na qual uma senhora estava tendo um comportamento estranho, então chamaram ela para conversar após a reunião, mas o grupo estava todo reunido. Como diz a regra, a gente tem que conversar dentro do centro, não fora dele, sobre o que aconteceu. E essa senhora, não, está tudo tranquilo, eu gostaria de transmitir um recado para vocês, do meu mentor. Aqui nós estamos procedendo de forma errada, mas agora eu estou aqui para corrigir e ajudar vocês a corrigir. Ah, mas qual que é o mentor da senhora? Não, o meu mentor é o Chico Xavier. Agora vocês imaginam a que ponto chegou essa moça, né? Então, é um médium que precisa de tratamento, né? E as consequências do mau uso da mediunidade? Quando eu digo mediunidade, pessoal, não é só o médium ostensivo, o latente também. Vocês vão ser médiuns de sustentação, vocês vão dar passe, né? Vão irradiar, vão fazer sessões de radiação, passe à distância, passe magnético. A consequência do mau uso da mediunidade é a perda dela, ou, vamos falar assim, uma suspensão temporária. Passando então, pessoal, para a irradiação e a técnica a ser seguida, nós precisamos nos preparar fisicamente e a parte psíquica também. Primeira coisa, cuidados com a alimentação, né? Nós precisamos nos abster de vícios, né? Precisamos manter os pensamentos elevados, cuidado com as conversas. Como eu disse, estou colocando aqui um lembrete, reprogramação neurolinguística, evitar palavrões. Geralmente, no dia do trabalho de vocês aqui, sempre acontece algo. O carro fura o pneu, o chefe chama atenção, briga com o namorado, com a namorada, com o esposo, com a esposa, enfim. A gente tem que saber identificar isso e tomar cuidado. O ideal é que naquele dia que nós estamos nos preparando para o trabalho de logo mais, acordar é uma proposta que eu faço para o grupo de vocês. Lembrar de cada um e fazer uma oração. Olha, eu quero dedicar essa oração para o meu grupo. Dá muito resultado. Eu estou dizendo isso aí porque é na prática. A gente já fez isso aí muito. E faz. E uma coisa, pessoal, que a gente tem que ter muito cuidado. Como diz uma música, tem uma música aí que diz assim, quero vibrar amor e paz para o mundo inteiro. Tá certo, tem que querer vibrar mesmo. Mas como a gente estuda, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, os fluidos, as forças magnéticas, psíquicas e espirituais, elas também se submetem às leis de proporções, à lei de proporção. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma capacidade de movimentar forças magnéticas. O que é isso? Nós metabolizamos o fluido cósmico universal e emitimos aquilo, expelimos fluidos. Algumas pessoas têm mais capacidade de expelir fluidos. Por isso tem esses médiuns de cura aí, né? Alguns têm uma capacidade maior. É normal, cada um tem uma qualidade, cada um se destaca de certa forma, né? Nós devemos focar nosso pensamento e restringir uma área, um grupo de pessoas. Por quê? Não adianta vocês chegarem, ou o Thales chegar hoje à noite e falar assim, olha, eu quero fazer uma oração para todos os moradores de Franca. Sinto muito, não tem jeito. Nós somos muito fracos para isso, né? Nós precisamos vibrar assim, para o meu grupo lá de trabalho, ou para aquela pessoa que está enferma, ou para aquele pessoal de uma determinada empresa que precisa se harmonizar. Nós não podemos ter a pretensão que vamos conseguir mudar o mundo. Nós vamos sim, se tiver com muita gente. Tem que ter união mesmo. Então, pessoal, sabendo aí que os pedidos feitos genericamente, vamos dizer assim, como eu já disse, em favor de todos os necessitados, não alcançam os objetivos. Apenas valem pela intenção de quem irradia. Por exemplo, tem aquela expressão, valeu a intenção. Se nós temos uma boa intenção, se nós sabemos que não adianta vibrar lá para um país inteiro, o que adianta? Para que você vai
perder energia e perder tempo. Vamos fazer a coisa certa. Tem seu vizinho que está doente, uma pessoa, um colega de trabalho. Vamos vibrar para aquela pessoa. Vamos vibrar para aquela família, para aquele grupo, para esse grupo aqui, por exemplo. E esse potencial é movimentado com o auxílio dos mentores, dos espíritos, né? E é adotado um critério. Por exemplo, de que adianta juntar todo mundo para fazer uma oração para mim? Ok, todo mundo se comoveu com um problema que eu possa estar vivenciando, mas assim, eu tenho uma cota de merecimento. Eu mereço 3. Podem vibrar 100 para mim, eu vou merecer, eu vou receber aquilo. Mas não devemos nos preocupar com isso. Quem controla isso é a espiritualidade, né? E existe um conceito, não há uma multiplicação de força. O que eu quero dizer com isso? Quanto aos nossos pedidos. Nós sabemos que aqui a casa espírita é um amplificador. Então, o lugar certo de fazer o trabalho mediúnico, de radiação, é lógico, nós podemos fazer isso em casa orando. Mas a radiação, o lugar certo é aqui, tudo bem. Mas ele é amplificado até um certo ponto. Né? A gente não consegue tudo aquilo que a gente deseja. Eu digo isso em que sentido? A gente não deve ter tanta pretensão quanto à irradiação, sabendo que a irradiação respeita a lei de proporção. Então, iniciando a técnica propriamente dita, nós devemos concentrar, orar, e pela nossa vontade focar aquele objetivo, aquela pessoa, transmitindo, desejando paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência. Aí vai de cada um e daquilo que aquela pessoa, aquele grupo está precisando, que a gente sabe melhor que ninguém. Mas a gente tem que ter um cuidado aí, uma atenção. A gente tem que ter uma atenção, porque de repente esse grupo todo está fechado, o grupo ele vai diminuindo, ele vai ficando mais forte, né? No final, talvez aqui, eu desejo que não. Mas alguns de vocês, de repente, não vão poder, vão desistir. Mas para os que ficarem, não sejamos o elo fraco dessa corrente aí, na hora de irradiar, na hora de fazer o trabalho. Né? Aqui, como nós vibramos no grupo de radiação, fazemos toda a preparação. Durante 2 minutos, vibramos uma determinada ficha. Fala o nome, endereço. Tudo isso é fundamental. E o problema que a pessoa está vivendo. Como eu estou dizendo para não ser elo fraco, porque tem uma figura engraçada. Ó. Aí a pessoa, cuidado, o elo mais fraco da corrente. A pessoa vai lá, faz um cadeado, faz uma prece fervorosa, é o cadeado ali embaixo. Ó. Você está fazendo isso certo? Você está fazendo isso certo. A pessoa põe um elo fraquíssimo lá, por mais que tenha feito uma boa oração, uma boa preparação. E uma atenção para todos nós aí. Primeiro para mim. Nós precisamos vigiar nosso pensamento. Embora estejamos numa casa espírita, é natural que alguns de nós, em alguns momentos, vibremos assim, negativamente. Como disse um colega nosso do Espiritismo, quem vibra-se negativamente para o próximo é como se estivesse tomando veneno, esperando que o outro se envenene ou morra. Olha que engraçado, né? A gente vibra para a pessoa, mas quem está se envenenando, a gente está se envenenando. Eu coloquei essa figura aí do aparelho aí do celular, porque algumas pessoas ainda têm dúvida que isso ocorre, que o fenômeno ocorre. Ora, se a gente acredita que uma pessoa lá no Japão manda uma mensagem para nós aqui no Brasil, através de micro-ondas, tá? Essa é a tecnologia. Da onde veio essa tecnologia aí? Inspirada do quê? Né, para quem tem dúvida. Alguém ainda tem dúvida que isso ocorre, que a irradiação ocorre realmente? Gente, pode ficar à vontade. Viu? Para ficar uma coisa assim mais palpável,
eu vou dar o exemplo aí do Cliff Baxter. Esse senhor aqui, ó, na primeira foto, ele estava bem mais jovem. Ele era o operador do polígrafo. Para quem não conhece, o polígrafo é aquela máquina de detectar mentiras. Ele, o que acontece? Ele fumava muito. Em um determinado dia, ele curioso, ele prestava serviço em San Diego, na Califórnia, para uma delegacia lá de polícia. Ele prendeu os eletrodos do polígrafo e chegou com um cigarro na planta e encostou nela. Ela estava inerte, o ponteiro. Ela começou a se mexer, bruscamente. Então ele descobriu que as plantas, ele ameaçava ela de encostar o cigarro aceso, ela já vibrava. Mesmo sem receber agressão, ela vibrava. Ele percebeu que até as plantas percebiam e sentiam a nossa vibração negativa. E olha que engraçado, ele fundou uma escola, ele trabalhou para a CIA, isso tudo está na internet, vocês podem pesquisar. Existem vídeos. Fizeram experimentos em salas de aula, na qual eles colocaram plantas, e vamos supor, 10 pessoas. Aquelas pessoas foram instruídas, criou-se um paradigma, olha, vocês vão xingar, vão falar alto, vão ameaçar de agredir as plantas, dar tapa nas folhas, e colocaram um polígrafo nessas plantas. E essas pessoas fizeram conforme foi combinado. Todas as plantas emitiam os sinais lá de advertência, vamos dizer assim. E outras 10 pessoas eram pessoas que falavam baixo, falavam palavras de amor e tudo mais. As plantas reagiam positivamente. E, num segundo momento, essas pessoas que agrediram as plantas, xingavam, falavam alto, entraram na sala, mas só eles pediram que fizesse somente com a intenção, chegasse perto das plantas, mas não fizessem nada. As plantas sentiam a presença do Tales, por exemplo. Olha, essa pessoa é uma pessoa negativa, é ruim. A planta ficava temerosa. Então, assim, conseguiram, através disso, provar cientificamente que até as plantas percebem a nossa vibração. Eu agradeço a todos. Desejo que tenham um bom trabalho, que concluam o COEM e que estejamos aqui em breve juntos, trabalhando em algum grupo. Obrigado, pessoal.